E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar de Lula. O nosso querido presidente Lula. Esses dias aí, o bichão bate saboado, né? Esses dias aí, uma jornalista, acho americana, se não me engano, da BBC, não tenho certeza, mas que eu estava questionando ele a respeito dele fazer contato com o Trump, né, para resolver o problema diplomático do Brasil. E ele, como Biden saboado que é, começou a fugir da resposta. Ela perguntava por que ele não fazia contato com o Trump, né? Por que não ligava pro Trump? E ele ficava desconversando, né? Dando um somebody love ali, tipo o Ronaldo Lero da escolinha do professor Raimundo, né, pessoal? Bem liso. E eu sei que ela fez a pergunta acho que 6 ou 7 vezes para ele, até que no final ela insistiu, né? Ele falou que ele só falava que o Trump não queria conversar, que os Estados Unidos não queria conversar. E na verdade o Trump já disse que estava aberta a conversação com ele, né? Mas ele disse que o Trump não queria conversar. Enfim, pessoal. No final das contas ela perguntou e ele falou para que ele ia fazer contato se os Estados Unidos não queriam conversar. Ou seja, ele enrolou ela, né? Aí hoje, né, 23 de setembro de 2025, reunião da ONU, e todo mundo ansioso para ver o Lula falar, o primeiro discurso seria o dele. Ele falou aquele monte de asneira que a gente já sabe, né, do Lula, aquela montoeira de asneira que só ele sabe falar. E a gente teve que ficar assistindo de camarote as besteiras do Lula. Cara de pau, campeão do óleo de peroba da semana. Ai, dá até risada. Eu tava no laboratório onde eu trabalho, né? Pra quem não sabe, eu sou protético também, além de chapeiro, como vocês podem ver, e motoboy, como puderam ver nos vídeos anteriores. A gente faz um pouco de tudo. E o Lula discursou lá na ONU, fez aquela vergonheira que só ele sabe fazer, né? E fez a gente passar vergonha mais uma vez, tudo no teleprompter, né, pra variar, porque ele não tem capacidade, né, de elaborar um discurso. Aí foi a vez do Trump, e o Trump, né, fez aquele discurso que a gente já esperava, como seria, né, mas muito da galera de direita ficou um pouco chateado, um pouco pra baixo, achando que ele poderia falar do Bolsonaro, ele não falou, e porque simplesmente ele falou que gostou do Lula. A hora que o Lula tava saindo do púlpito, o Trump chegando, e o Lula disse, e o Trump disse que gostou do Lula, que deram um abraço, que ele só negocia com gente que ele gosta e tal. Pronto, aí a esquerda começou a falar que foi um balde de água fria para os bolsonaristas, para o pessoal de direita, né? Que foi dele ter falado que gostava do Lula, mas é estratégia, pessoal. Galera de direita, fiquem tranquilos, é estratégia do Trump. Trump disse que vai conversar com o Lula semana que vem. Eu tava louco, esperando esse encontro, que não vai acontecer, porque como a gente já podia imaginar, na mesma hora eu ainda pensei isso aí, falei assim, mas será que o Lula vai? Porque o Lula, que eu não queira, apesar de um analfabeto funcional, né, mal sabe ler e escrever, mas ele não é bobo, né, pela esperteza dele, a lábia dele levou ele aonde ele está, né, como presidente do Brasil por 2 vezes, e mais uma vez agora, com a contribuição do povo ignorante também, né, e porque um ex-presidiário na presidência só aqui no Brasil mesmo. E daí o que aconteceu? O pessoal tá preocupado com isso, com essa fala do Trump, de ter elogiado o Lula e tal, né. Galera, 5 dias atrás, o Trump, um jornal indiano, dizia que o Trump declarou que é muito próximo do primeiro-ministro da Índia, eu acho que é Modi, se não me engano, Modi, primeiro-ministro Modi da Índia. O Trump disse que era muito próximo dele, e hoje ele detonou a Índia na ONU, porque a Índia contribui, né, está financiando a Rússia na guerra contra a Ucrânia, né. Então ele simplesmente deu uma pegada na Índia lá, e há 5 dias atrás estava dizendo que era muito próximo do primeiro-ministro. Ele já elogiou há um tempo atrás, pessoal, o Xi Jinping da China, e chegou a falar que ele era um homem muito inteligente, muito bonito, um homem muito bonito, e ao mesmo tempo estava atacando sanções na China, enfiando sanções na China para fazer a China optar por sentar e negociar. Ou seja, ele elogia para chamar para a mesa para negociar, né? Em 2018 ele elogiou o Kim Jong-un da Coreia do Norte, e ao mesmo tempo ele queria destruir a Coreia do Norte. Então ele disse que o Kim Jong-un era uma pessoa muito aberta, e não sei o que ele quis dizer com isso, mas foi um elogio. E ao mesmo tempo ele estava querendo destruir a Coreia do Norte. Então ele chamou o Lula para conversar, mas, como a gente já sabe, o Lula não vai, já declarou que não tem espaço na agenda, sei o espaço. Ele não tem a coragem de sentar de frente com o Trump, ele não tem capacidade intelectual, ele não tem capacidade emocional para conversar com o Trump. Lá não tem teleprompter, não vai ter ninguém ali, ó, soprando no ouvido dele o que ele deve falar, o que ele não deve, e vai virar uma piada mundial. E como ele não é bobo, ele tá fugindo disso. Não, vai ser um telefonema. Ai. E a gente tem que melhor ouvido que ser surdo, né, pessoal?
Mas já tava na cara que o Lula não ia enfrentar o Lourão, mas de jeito nenhum. O Laranjão ia fazer dele um bagaço na frente do mundo todo. E eu acho que ainda vai, porque uma hora ou outra ele vai ter que conversar com o Trump. Ele não vai conseguir fugir para sempre, mas ele tá fugindo. Né, como covarde que ele é um covarde, né? Péssimo presidente e é um covarde. O discurso dele, como falei para vocês, foi o que a gente já esperava, um monte de mentira, um monte de lorota. É tipo o Rolando Lero da escolinha do professor Raimundo. Deu um somebody love em todo mundo lá. E ele discursou pro pessoal dele, pra comitiva do Brasil. Ele discursou pro mundo. O Trump não. O Trump entrou lá e discursou pro mundo. Foi diferente. Então é assim, pessoal. O Lula não vai enfrentar o Trump. Já tá dito que ele não vai enfrentar o Trump, porque é covarde, é medroso, né? E porque é esperto. Porque ele ia levar uma lapada na frente do mundo inteiro, que ia ser bonito de ver. Se ele não teve como nem enfrentar a jornalista da BBC, que teve que perguntar a mesma coisa para ele 6 ou 7 vezes, acho que 7 vezes, se não me engano, e ele não teve a capacidade de responder ela como ela queria, ele deu um somebody love em todas as perguntas e foi responder na última, que, de tanto ela insistir, ele falou que não entrou em contato, ele afirmou que não entrou, porque ela perguntou se ele entrou e o Trump não quis atender ele, ou se ele não entrou em contato. E ele falou assim que ele não entrou em contato porque os Estados Unidos não queriam conversar. Como que os Estados Unidos não queriam conversar se ele não entrou em contato? E o Trump já tinha dito que estava aberto a conversar, era só o Lula ligar para ele. Resumindo, pessoal, nosso presidente, além de um bebum, né, o bêbado da rua, como diz Eduardo Bolsonaro, é o bêbado da rua, e é um covarde, não quis enfrentar. É tipo aquele pincher que late de longe, né? Quando tá longe, late, vou dar jabuticaba pro Trump, né? Porque eu não aceito que fale desse jeito comigo, porque fala devagar comigo que dá tudo certo. Tipo assim, né? Ficou latindo de longe como um pincher, mas a hora que o Trump bateu o pé, o bicho correu gritando, canhãe, canhãe, canhãe. Então é isso aí, pessoal. O Lula não tem peito para conversar com o Trump, a nossa situação continua a mesma. E achei que eu ia poder ver essa conversa, poder assistir, eu tava ansioso para ver isso, como todos vocês de direita, acredito que também. Mas fiquem tranquilos, pessoal. Trump elogiou o Lula porque ele é assim. Esse é o Donald Trump. Agora, ele ia chamar o Lula para negociação. Será que ele vai? Ele já disse que dessa vez ele não vai, mas será que uma hora ou outra ele vai sentar com o Trump para conversar? Deixa nos comentários o que vocês acham aí. E eu sou o Kleber Calisto, chapeiro, protético, motoboy, youtuber. E tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo.